a gente vai entrar num arco novo agora em One Piece, né? E aí eu falei, pô, eu gostaria, tio, que você, no seu tempo, como você preferir, resumisse no seu tempo. O que você achou do episódio 1 até o episódio 8 até agora? O arco do Kobe e do Pirata Bug, assim. O que te passou e o que você conseguiu captar até o momento? Pô, cara, então, até agora o que a gente tá vendo é a construção de uma grande aventura, né? Sim. Nós estamos tendo esse momento primal, a gente tá quase que vendo o prequel do que seria o filme de One Piece, sabe? Aham. Assim, se os caras lançassem no estilo hollywoodiano, E vai né? sair na Netflix? Esses arcos que a gente tá vendo, eles não vão pro primeiro filme, isso são arcos do prequel, Exatamente. né? Então, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo aquilo que justificará a batalha final, aquilo que justificará a caminhada posterior. Bora. E o que isso trouxe pra mim até agora, cara? Isso trouxe pra mim uma cosmovisão do One Piece enquanto a sua sociedade. Eu, como historiador, e eu sou um historiador. Dentro da historiografia, a gente tem várias áreas, né, cara? Tem gente que mexe com a historiografia econômica, tem gente que tá lá mais só na história social, tem gente que tá mais na história intelectual, tem gente que tá na história da cultura. E eu sou um cara que as minhas áreas de especialidade é história social e da cultura. Né? Então, quando eu vejo historiograficamente um objeto de estudo, eu tento perceber este pano de fundo. Quando eu vejo os episódios do One Piece, muito mais do que só notar o que acontece na frente, eu tento notar os indícios, os sinais, os emblemas que estão ali num segundo momento. Né? Tem um historiador que é muito interessante, apesar de não ser marxista, que é o Carlo Ginzburg, que ele fala que a gente tem que escovar a história como se fosse um cachorro. Quando você quer achar a pulga, você escova contra o sentido do pelo. Ok, pra você poder achar elas, né? Pra você poder achar o que tá por baixo, pra você poder achar aquilo que não... o que tá recôndito, aquilo que o documento... Mais do que ouvir o que o documento grita, é fazer gritar o seu silêncio. Foda. E é Sacou? muito louco, então, porque, tipo, isso que você tá falando, eu já consigo ver em alguns comentários que você foi fazendo nesses episódios que passou, como você foi acertando algumas coisas muito interessantes que no futuro pode acontecer, como às vezes você erra, mas não é um erro muito grotesco, é um erro que, tipo, faz sentido isso que você tá falando, mas vai ser apresentado de uma outra forma de repente. Então, pô, dá pra ver como você realmente tá fazendo isso, você tá escovando o cachorrinho. Sabe, então assim, esse é o método historiográfico, né, que eu vou me basear, né, é entender o documento que nós estamos vendo, o documento One Piece, como um monumento a uma cultura, um monumento a uma sociedade, um movimento a uma sociabilidade, um movimento a uma cosmovisão, né? E qual cosmovisão é essa que nós estamos vendo, né? Primeiro, a gente nota que o One Piece, ele é globalizado em que sentido? Né? Ele bebe muito da cultura nipônica, ele tá trazendo personagens que são personagens japoneses, mas está trazendo ele num fundo que é um fundo global. Sim. Né? A sociedade atrás, ela não é uma sociedade típica japonesa. As construções arquitetônicas, a forma de organização dela, é uma sociedade já típica ocidental ou globalizada. Então, a primeira camada de, entre aspas, né, de uma ironia nessa construção é que a gente vê a batalha do moderno com o tradicional na própria cultura nipônica a partir de uma cultura mundializada e mundializante. Em que sentido que eu tô falando isso? A ética que é colocada, né, e é colocado um embate ético. Né? O One Piece ele deixa bem claro um embate ético. A construção do grupamento do Luffy é a construção de um embate ético entre uma visão de mundo, que é a visão de mundo dessas pessoas que estão sendo influenciadas nessa construção, ou que são vítimas da outra construção, com uma segunda visão de mundo, que é a visão de mundo de quem? Do status quo. Sim. Daqueles que dominam esse mundo, né? No sentido que a gente se baseia o protagonista como alguém que é um subalterno do status quo, a gente já tem uma semente revolucionária. Por quê?
por que o subalterno está sendo protagonizado? Uhum. Por que estão deixando o subalterno falar? Porque a fala desse subalterno todo, né? É a mudança que talvez esse mundo precise. Sim, exatamente. Caralho. Então eu vejo o One Piece como uma luta entre duas cosmovisões, aonde o novo ainda não nasceu, mas o velho não terminou de morrer. É a construção desse momento de interstício que vai permitir uma mudança futura, seja ela qual seja. Caralho, tio. Eu só posso falar pra você que, tipo, amei esse seu resumo do que você gostou até agora, tipo, como você tá tendo essa percepção, porque tem muitas pessoas, às vezes, que vai assistir a obra e vai muito mais pelas porradas, né, pela animação, e tá tudo bem, tá tudo certo também, porque não dá pra cobrar isso, às vezes, de crianças e adolescentes que não têm esse contato histórico, né? Eu acho que o projeto que a gente tá fazendo aqui é interessante, porque tem muitas pessoas também que já tinham assistido, estão em dia e estão tendo outra visão mais aprofundada e estão amando. Ou então pessoas que nunca tiveram contato, tá tendo contato agora e o privilégio de já ter esse contato com esse viés mais histórico, que é muito importante também. Então, porra, mano, sem palavras pra você e uma coisa pra te deixar feliz. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que assim, que a função do historiador é isso, cara. É trazer a voz do silêncio. É trazer aquilo que não necessariamente está sendo dito. É mostrar e desvelar esse véu para que a gente possa pensar a obra de uma forma mais inteira. Sim, sim. Né? E uma coisa, só para deixar você mais feliz, que eu acho que nessa altura que a gente chegou eu posso te contar, o Oda, né, o Eiichiro Oda, o criador de One Piece, ele já falou de todos os personagens de One Piece, né, da onde eles seriam, da onde cada um seria, de qual país, né, esses personagens representariam se eles tivessem nascido num país. Adivinha qual país seria que o Luffy nasceu? O Luffy é latino-americano, com certeza. Tá? O Luffy, ele vem de uma família quebrada, né? Eu ouço falar do pai, eu não necessariamente ouço falar da mãe do Luffy. O Luffy é alguém que passa uma infância de pobreza. Sim. Né? E o Luffy, ele tem uma resiliência que é muito típica dele. A resiliência que ele tem é uma resiliência de quem foi criado na desgraça. Exato. É uma resiliência de quem aprende a sorrir mesmo com sangue no raciocínio. E o Luffy tem sangue no raciocínio, né, cara? Que eu vou me permitir citar facções, né? Quem viu a mãe pedindo esmola tem sangue no raciocínio. Exatamente, o Luffy tem sangue no raciocínio. Então, pra mim, o Luffy é muito claramente latino-americano. Se o Luffy vai ser venezuelano, se o Luffy vai ser peruano, se o Luffy vai ser brasileiro, aí pra mim já fica mais difícil de eu precisar, porque vai ser muito uma amplo, escolha, né? Ali e tal. Né? O que eu penso? Eu penso que se o Luffy for brasileiro, ele é do norte do Brasil. Tá? Porque se o Luffy for brasileiro, ele é da bacia amazônica. Por quê? Porque é essa região que vai ser muito tradicionalmente uma região onde a esmagadora maioria das populações originárias dessa região são colocadas abaixo no esquema social, são subalternizadas por uma invasão que vem de fora. Tá, então assim, eu tô chutando que o Luffy pode ser peruano, venezuelano ou brasileiro, e se for brasileiro, eu diria que o Luffy é do norte. Não, você acertou porque o Oda falou que o Luffy seria brasileiro. Ele, nas entrevistas, nos SBS e tal, ele chegou a comentar que se cada personagem fosse de um país específico, o Luffy é brasileiro. Aí isso já mostra como o Oda também ele é um cara que ele não estuda só a própria cultura, né? Ele tá de olho no que acontece no mundo como um todo. Seja tanto em fato histórico como isso que você comentou, né? Escovar o cachorro ao contrário para você poder pegar detalhes que às vezes na sua bolha você não tá percebendo. Mas você prestando atenção, você consegue notar e transpassar isso pra obra de uma forma magnífica que é o One Piece, pô. É louco, cara. Então, é isso. Esse aqui vai ficar como um resuminho aí pra terminar esse arco que o tio acabou de assistir. Que é isso, já pode sortar no YouTube como um corte também, sacou? Resumos do capítulo 1 a 8 pra quem perdeu, entendeu? Porra. É isso, galera. Então, ó, vai lá conhecer o trabalho do João, se inscrever no canal dele, ver a live dele e tudo mais, se inscreve aí, cola com nós e obrigado, beleza? Vamos que vamos.